Rei Charles III, atual monarca do Reino Unido, faz o discurso da nova legislatura do Parlamento Britânico depois de 14 anos de maioria do Partido Conservador. O que vai mudar no Reino Unido e quais foram as palavras mais importantes desse novo momento trabalhista do país? Falar um pouquinho também sobre a polêmica envolvendo a seleção argentina e cânticos um pouco complicados, vamos colocar porque o YouTube não gosta de falar essas palavras, em relação à seleção francesa, que pode culminar também em aspectos geopolíticos mais significativos, e falar sobre os planos do Brasil em visita aos Estados Unidos, na visita de Celso Amorim a Jake Sullivan, o que o Brasil e os americanos vão decidir. Trump, que passou por um atentado no final de semana, também está sendo perseguido pelos iranianos, segundo a própria agência de inteligência dos Estados Unidos. Sim, pessoal, agentes estrangeiros querendo acabar com a vida do Trump. E segundo o deputado ucraniano, até o Zelensky poderia ter participação também nesse ataque. Por que será? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a convocação da Índia ao embaixador ucraniano, mostrando uma certa insatisfação da postura do Zelensky em relação ao Narendra Modi, e também sobre a Rússia, que abandonou ali 14 vilarejos em Belgorod com uma demonstração de falha, perdeu ali o conflito em Kherson, aliás, em Kharkiv. Será que faz sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente tem um novo momento do Reino Unido depois de 14 anos do Partido Conservador, um partido mais à direita. Como eu sempre falo, né, galera, são dois partidos principais, não os únicos, mas os principais. Um que é mais à direita, outro mais à esquerda. Só que é óbvio que a esquerda não é um pensamento uníssono, muito menos a direita. Então, por mais que o Partido Conservador tivesse há 14 anos no poder, uma coisa é falar do David Cameron, outra coisa é falar da Liz Truss, outra coisa é do Rishi Sunak, outra coisa é do Boris Johnson, e por aí vai, né? Mas, galera, convenhamos que é um pensamento mais ou menos parecido. Agora o Partido Trabalhista, depois de 14 anos, a partir do Keir Starmer, alcança e se alça aí ao cargo, né, de liderança no Parlamento Britânico com maioria absoluta. E aí, sempre que você tem uma nova legislatura, o rei, agora, né, ou a rainha antigamente, tinha que fazer a leitura, mas é uma leitura de um texto escrito pelo partido que vai comandar a Câmara, a legislatura, só que lido pelo monarca, ou pela monarca na época da Rainha Elizabeth. Então ele falou as palavras que foram escritas pelo Partido Trabalhista acerca do seu conteúdo programático aí para os próximos anos. Basicamente, o que o Reino Unido vai fazer, e é o que já tinha sido falado, né, até na época da campanha, é colocar uma pressão maior em cima dos serviços públicos, alegando que nos últimos 14 anos, o Partido Conservador, um partido mais à direita, via de regra, né, um pouco mais liberal, eles privatizaram alguns serviços essenciais, deixaram de investir em setores como, por exemplo, o NHS, né, o NHS ali, que é o Serviço de Saúde do Reino Unido, aumentando as filas, precarizando os serviços, reduzindo os salários de enfermeiros, de médicos, de professores. Então, a pauta principal do discurso foi a volta do serviço público, fazer o Estado um pouco mais atuante depois de um Estado tão mais liberal. Pelo menos isso, né, é o que a população britânica está pedindo no momento. Lembrando que a própria esposa do Keir Starmer trabalha no serviço de saúde. Então, essa coisa do funcionalismo público, galera, convenhamos, né? O Reino Unido é o país dos sindicatos, da origem ali das trade unions. O próprio partido de esquerda, chama Partido Trabalhista, não é à toa, porque a causa trabalhista, a causa do funcionalismo público, ela é muito forte no Reino Unido. Então, aparentemente, fortes investimentos serão feitos nesses setores, em defesa, em segurança, em educação, e também uma retomada do crescimento econômico, com planos de moradia, infraestrutura,
Tudo assim, cara, na prática, tá? A ideia é aumentar os gastos públicos, só que segundo o Keir Starmer, de maneira a não gerar um déficit fiscal tão grande e fazer com que esse gasto não seja exatamente um gasto, mas sim um investimento que vai promover emprego. Aí se as pessoas estão empregadas, elas consomem mais. Se elas consomem mais, a economia ela acaba circulando mais, que gera mais emprego, que gera mais imposto, que gera mais consumo. Ou seja, a ideia é gerar um ciclo virtuoso da economia a partir de aumento dos gastos públicos. Outro ponto importante, que é a questão, por exemplo, do aumento do custo de vida, né? Então promete políticas de combate à inflação, sem explicitar exatamente como que isso vai ser feito, e fala que uma coisa muito básica para a população é a questão do transporte, que é muito caro no Reino Unido. Então alegou que quase todo aquele processo de privatização das ferrovias feitas na década de 90 pelo Partido Conservador quando estava no poder, vai ser renacionalizado, vai ser reestatizado. Quando acabar a concessão para a iniciativa privada, volta para a mão do Estado e aí o Estado supostamente vai fazer um subsídio ali e deixar a tarifa mais barata, principalmente, claro, para aqueles mais pobres. Ou seja, aparentemente é a volta do serviço público no Reino Unido. Se é bom ou não, galera, fica aí a cargo, né, da sua interpretação, claro, mas aparentemente era o que a população britânica estava pedindo. Vale lembrar que outro tema bem sensível, que aliás, a população não é que não gostava das atitudes, mas achava muito radical do Rishi Sunak, de fazer uma embarcação fora do continente para deixar ali o pedido de asilo, de exportar refugiados para a África, de fazer um movimento ali Stop the Boat, muito radical, mas é fato que existe uma população muito forte no Reino Unido pedindo uma contenção da imigração. Tanto que o próprio Brexit não foi o único motivo, claro, mas um dos motivos foi justamente a facilidade na imigração se estivesse na União Europeia. O Keir Starmer não falou muito sobre isso, mas tem críticas. Tanto que, por exemplo, o próprio Vance, né, o J.D. Vance, né, ou seja, agora o vice do Trump, ele já falou que o Reino Unido ele vai ser o primeiro país islâmico com armas nucleares. Será? O Partido Trabalhista vai ter que dar conta também da questão migratória do país. Outro ponto importante, que fala um pouquinho sobre futebol, eu amo, né? Mas também um pouquinho sobre geopolítica, está ligado às críticas da seleção da Argentina. A Argentina, para quem não sabe, foi campeã da Copa América, né? Faz pouquinho tempo aí, ganhou de 1-0 da Colômbia, e a França, ela acabou sendo eliminada. Foi eliminada, se não me engano, até para a Espanha, né? Que acabou sendo a campeã da Eurocopa. E aí, a gente sabe que nos últimos anos, a rivalidade entre Argentina e França cresceu bastante. Tratam das duas maiores seleções. Galera, convenhamos, o Brasil não consegue mais fazer frente, né, para os argentinos. Pelo menos na seleção. Então, a França vencendo, porque em 2018, eles eliminaram os argentinos nas oitavas, se não me engano, né? Ali na Copa da Rússia, se não me engano, também. E aí, depois, a gente teve em 2022 no Catar, os argentinos ganhando dos franceses na final. Jogaço, né? 4-3, tudo que a gente sabe, tá? E aí, nos cantos de vitória que foram feitos pela seleção argentina, a gente teve alguns jogadores que foram filmados entoando cânticos como: olha, os franceses, na verdade seu pai é nigeriano, sua mãe é do Maghreb, não sei o que lá, você não é francês. Ou seja, falando coisas racistas, enfim, né? Contra jogadores. O Enzo Fernandes, por exemplo, para quem não sabe, jogador do Chelsea e da seleção argentina, tem vários companheiros que são africanos, ou até mesmo franceses no Chelsea. Ele já foi bloqueado, deixou de seguir. Um zagueiro, e galera, esqueci o nome dele, tá? Mas o zagueiro até fez críticas públicas, olha, em pleno 2024, enfim, na seleção argentina. E a própria Federação Francesa pediu punições para a seleção argentina. Lembrando que isso pode escalonar, galera, para coisas não muito boas, porque para chefe de Estado, a gente tem o Macron no governo francês e o Milei no governo argentino. Ou seja, governos que também não se dão tão bem assim, diplomaticamente falando. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligado ao Celso Amorim. Para quem não sabe, é o assessor especial das relações exteriores do Brasil, que está fazendo uma visita ao Jake Sullivan, que é um conselheiro de segurança ali dos Estados Unidos. Não é uma visita que acontece por conta do atentado contra o Trump, né? Não tem relação com as eleições. Segundo a agenda brasileira, era uma visita que estava marcada, inclusive, há bastante tempo e que vai discutir 3 pontos principais. Primeiro, a guerra Rússia-Ucrânia. A gente tem, nesse momento, a Ucrânia pedindo, pela primeira vez, para os russos aceitarem algum tipo de processo de negociação. E não precisa necessariamente a Rússia tirar suas tropas. A Ucrânia fala que aceita negociar com a Rússia, mesmo com as tropas russas no território ucraniano. Isso é um avanço bem significativo.
Como eu já falei para vocês, eu vejo isso muito mais como um certo, meu Deus, o Trump vai ganhar, melhor fazer um acordo com a Rússia logo, porque senão a gente vai ser obrigado a fazer um acordo pior do que a gente espera, do que qualquer outra coisa, tá? Mas enfim, a gente teve a notícia que a Rússia eventualmente até participaria, só que não se for na Suíça ou se for como a cúpula da Suíça foi feita, e aí possivelmente surgem 2 países como possíveis mediadores. Citei para vocês, né? A China e o Brasil. China e Brasil até assinaram os chamados pontos pela paz, que a Rússia falou que é uma boa ideia. Só que, claro, nem China nem Brasil participaram da cúpula de paz na Suíça, alegando que como a Rússia não foi convidada, não fazia sentido uma cúpula de paz com um único integrante. Então pode ser que essa visita discuta também a importância do Brasil e talvez da China para tentar estabelecer algum tipo de início de processo de negociação. Fala também, pessoal, sobre a questão Palestina, né? Israel e Palestina. A gente sabe que Brasil e Israel, talvez não Brasil e Israel, mas Lula e Benjamin Netanyahu não têm boas relações, então não vamos ver, né, qual vai ser a contribuição do Brasil. E também sobre as eleições da Venezuela. Eleições da Venezuela que estão marcadas agora para o dia 28 de julho e já tem ali, galera, a marca de uma série de candidatos ou candidatas, né, que não puderam participar. Agências internacionais que foram desconvidadas, como a própria União Europeia, para fazer vistoria das eleições, e o Brasil sim tecendo críticas. O Brasil é um grande defensor do Maduro, mas também quer que o Maduro se comporte um pouco melhor frente à comunidade internacional para conseguir ser mais fácil, vamos colocar assim, defender a Venezuela. Então, eleições da Venezuela, questão palestina e guerra Rússia e Ucrânia devem ser os temas aí debatidos entre Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que acabou de rolar, né, um atentado ali contra o Trump no final de semana, que quase teve ali a tirada da sua vida. Só que, olha, pasmem, galera, pasmem. Segundo a Associated Press, e isso foi replicado em praticamente todas as mídias dos Estados Unidos e do mundo, o serviço de inteligência já estava, e isso eu considero bem preocupante, tá? Já estava com uma precaução maior contra o Trump. O professor quer dizer, então, que os caras deixaram a pouco mais de 100 metros um atirador em cima do telhado, no meio de um comício na Pensilvânia, e aquilo já era um estado de maior atenção? Pois é, né? Tá? E por quê? Porque, segundo os Estados Unidos, agência de inteligência, o Irã quer fazer uma retaliação contra o Trump. Professor, por que os iranianos não gostam do Trump, né? Porque os iranianos não gostarem dos Estados Unidos é uma coisa que a gente sabe há bastante tempo, né? Mas por que especificamente contra o Trump? E segundo a mídia americana, a gente tem inclusive relatos que cada vez mais a mídia iraniana está se referindo ao Trump com palavras negativas, pejorativas, o que dá a entender que os iranianos podem ter como plano algum tipo de ação contra o Trump. Por isso essa vistoria maior, né? Irã e Estados Unidos fizeram acordo na época do governo Obama. Um acordo em que o Irã ele teria o fim de algumas sanções econômicas, punições econômicas impostas pelos Estados Unidos e, em troca, abriria o seu país para vistorias internacionais, principalmente para a Agência Internacional de Energia Atômica. Galera, em 2018, o Trump, alegando que era um acordo muito benevolente com os iranianos e prejudicava aliados estratégicos regionais, principalmente Israel, saiu do acordo alegando que o Irã não respeitava as deliberações da IA. E aí o Irã se revoltou e falou, não, então beleza, então agora a gente vai começar realmente a fazer aqui as nossas, não falar armas nucleares, mas a enriquecer urânio acima do permitido. Então as tensões elas aumentaram bastante desde que o Trump saiu do acordo com o Irã. Só que lá em 2020, o Irã ele já se posicionava com uma liderança do que a gente chama hoje de eixo da resistência, ou autodenominado eixo da resistência, com Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, membros do Iraque, e tinha uma figura que era membro dessa guarda revolucionária iraniana, que talvez fosse o líder mais importante, que era o Qasim Soleimani. E ele foi morto por ação dos Estados Unidos. Ele estava numa visita no Iraque, nem era no Irã, e aí, sem autorização do Iraque, os Estados Unidos foi lá e matou o Soleimani. Na época, a gente até falava, meu Deus, vai ter uma terceira guerra mundial, porque o Irã é mais aliado com a Rússia, com a China, os Estados Unidos e tal. É que aí veio a pandemia e meio que o tema acabou, né? Enfim, indo para debaixo dos panos. Isso lá em 2020, tá?
Só que o Irã nunca perdoou a morte do Qasem Soleimani e fala que vai ter algum tipo de retaliação. E aí, por conta dessa possível ascensão do Trump cada vez mais provável, um ataque contra o Trump deveria ser ou poderia ser a melhor solução para os iranianos. O professor quer dizer então que o Irã está planejando um ataque extraterritorial nos Estados Unidos como uma forma de atentado? Será que teve algum tipo de participação com o responsável pelo atentado contra o Trump? Então, hoje, a mídia americana fala que é um lobo solitário, que ele agiu de maneira isolada. Se você acredita ou não, galera, convenhamos, é muito difícil saber. Eu vou trabalhar aqui com informações oficiais, pegar ali, investigar o celular, tal. Aparentemente, era um lobo solitário. E o próprio Irã fala que, na verdade, o Trump é sim um criminoso que deve ser processado em tribunais internacionais. Mas que essa acusação contra os iranianos, ela é infundada e maliciosa. E só é feita para justificar algum tipo de agressão, algum tipo de interferência contra os iranianos. Ou seja, seria quase como uma acusação de bandeira falsa, só para justificar uma agressão contra os iranianos antes do Irã ter feito exatamente alguma coisa. E olha como essas teorias que esse atirador ou que possíveis ataques contra o Trump vão criando quase a figura de um herói, né? Cara, olha que coisa, a gente teve, por exemplo, um dado saindo que 65% dos republicanos acreditam que foi Deus que salvou o Trump. Ah, professor, mas na minha crença, não foi... Questões religiosas, pelo amor de Deus, né? Cara, por favor, né? Vamos discutir aqui questões religiosas, tá? Mas independente de que você acredite ou não, galera, 2/3 ali, considerar que o cara foi protegido por Deus, pô, se Deus escolheu ele, esse é o candidato, entende? Então isso vai trazer uma figura quase que messiânica ali, né? Pro Trump. E agora ele sendo perseguido pelo Irã, entende? É uma coisa a mais, entre aspas, que joga a favor do Trump. Inclusive, na própria Ucrânia, a gente teve um deputado colocando que, na verdade, ele não duvida que tenha sido o Zelensky. Mais uma teoria aí conspiratória, né? Professor, em que sentido? O Trump, vamos pegar palavras aí? Ele falou que a Ucrânia tem que ser obrigada a negociar com a Rússia, que a Ucrânia, ela não, se não sentar à mesa de negociação com o Putin, eles vão deixar de financiar, inclusive, a Ucrânia. Falou, pessoal, sobre a questão, por exemplo, o próprio conselheiro de campanha do Trump. Acabou de tecer críticas recentes também ao Zelensky, falando que a Ucrânia vai ser obrigada a negociar. E se a gente pegar o cara que foi indicado como vice do Trump, é um dos senadores ali de Ohio mais críticos à própria postura do Zelensky. Ele foi, por exemplo, na conferência de Munique para criticar o Zelensky, ou então para criticar a ajuda dos Estados Unidos ao Zelensky. Então, o Trump, cada vez mais, ele vai se cercando de pessoas que têm como política geopolítica internacional um boicote contra a Ucrânia. Aparentemente, esse vai ser o posicionamento do presidente, ou do futuro presidente, né, ou do possível presidente, se de fato ele alcançar aí a cadeira de presidente ali, de líder da Casa Branca. Então, será, galera, que teria o Zelensky por trás desse ataque, segundo parte ali dos deputados ucranianos, hein? De novo, eu sou contra a teoria da conspiração, até que se prova o contrário, praticamente não acredito. E você? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes sobre a Índia tecendo críticas em relação à Ucrânia. Para quem não sabe, quando estava rolando a cúpula dos 75 anos da OTAN, que deliberou sobre uma série de acordos importantes, questões importantes, futuro ingresso da Ucrânia, tudo tal, Narendra Modi, ou seja, primeiro-ministro da Índia, recém-impostado inclusive, e figura importante, cada vez mais a Índia é importante geopoliticamente e diplomaticamente, fez uma visita ao Putin. Poxa, professor, mas a Índia não tem aliança Quad com os Estados Unidos? Não tem alianças econômicas com o G7? Tem, mas faz parte dos BRICS, mas ao mesmo tempo é o principal importador de armas da Rússia, por exemplo, entende? Então a Índia, ela meio que joga dos dois lados. E o Zelensky falou que isso foi um duro golpe contra quem pensa na paz. Teceu críticas graves aos indianos. A Índia, como retaliação, fez uma convocação do embaixador ucraniano, geralmente isso demonstra uma insatisfação, e aliás até cancelou um evento que seria realizado ali, um trabalho conjunto com os ucranianos, sobre questões culturais ucranianas. Ou seja, a Índia mostra que quer se manter assim, isolada não, mas autônoma, com maior autonomia, tanto frente aos BRICS, como frente também ao G7. Aparentemente vai pensar nas suas próprias políticas públicas e não vai aceitar desaforos ou críticas de China e Rússia, ou então de Estados Unidos e Ucrânia.
Para finalizar, pessoal, a gente teve também vamos considerar uma vitória dos ucranianos. Vitória é muito forte, mas um pequeno avanço dos ucranianos. A Rússia, ela proibiu 14 vilarejos ali na questão de Belgorod de terem moradores civis convencionais, alegando que somente alguns homens com alguns equipamentos, acompanhados de militares, vão poder participar daquelas vilas. Por quê, professor? Belgorod fica bem na área de fronteira em relação aos ucranianos e, inclusive, foi alvo de ataques constantes dos ucranianos. A Rússia alega que é muito perigoso para civis morarem naquela região e, inclusive, num passado recente, há pouco mais de um mês, começou uma ofensiva contra o nordeste da Ucrânia, próximo ali de Kharkiv. Tanto que a Ucrânia considerava que até era um plano para conquistar Kharkiv, que é uma cidade super relevante para os ucranianos. O Putin falou, não, a ideia não é essa. A ideia, na verdade, não é dominar Kharkiv, é criar uma zona tampão para impedir que ataques que venham do nordeste ucraniano peguem no território de Belgorod. Começou um conflito intenso, a Rússia parou de avançar naquelas regiões e hoje anunciou a saída de alguns vilarejos em Belgorod. Tanto que foi perguntado, Peskov, então isso quer dizer que vocês foram derrotados na ofensiva em Kharkiv? Ele falou que não, porque o conflito ainda não acabou e que o objetivo, de novo, não é dominar Kharkiv, e sim só criar uma zona tampão. Mas, de fato, a gente percebe que os russos foram obrigados a sair de parte do seu território por conta, principalmente, de equipamentos ocidentais. Lembrando que os americanos, eles autorizaram, sim, o uso de equipamentos ocidentais, não na Rússia como um todo, mas em Belgorod, e isso pode estar minando um pouco a confiança dos russos para se estabelecer naquelas áreas. E aí, pessoal, fracasso, então, da Rússia na ofensiva em Kharkiv, vitória dos ucranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.